Começou! Boa tarde, minha gente! Vamos fazer aqui uma live muito especial, discussão do livro Disciplina Positiva. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência transformadora para todos nós, para todas nós. Mas estamos muito animados com essa oportunidade, né, de compartilhar com vocês um pouquinho desse livro aqui maravilhoso, que é o livro Disciplina Positiva, de Jane Nelson. No primeiro momento, Deise, quando eu conheci a disciplina positiva, eu tive um estranhamento muito grande, uma resistência. Eu imaginei que era permissividade, que era conceder direitos demais às crianças, né? Então, eu falei, meu Deus, onde que a gente vai parar? Mas aí, eu dei oportunidade, antes de emitir um julgamento, de conhecer o livro, de estudar, para poder julgar se eu aprovo ou não, se está de acordo com os meus valores, meus princípios ou não. E aí, eu fui ler e me apaixonei. E eu tenho certeza que para você que tem, se tiver uma resistência, fica com a gente, vamos mergulhar nesse mundo da disciplina positiva, da educação mais respeitosa, uma educação mais consciente. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e que vai chegar ao final desses 12 encontros, você vai estar igual a mim, apaixonada e utilizando as técnicas, as ferramentas da disciplina positiva, não só na criação dos seus filhos, mas também em todas as suas outras relações, porque realmente é um convite à transformação, à mudança na forma de pensar, na forma de agir, na forma de falar, em todos os ambientes e em todo tipo de relação. A primeira coisa que me chamou muita atenção e que eu fiquei assim, pode parecer óbvia, mas é observar todas as transformações que nós vivenciamos nos últimos anos. Porque não sei se você já ouviu ou se você fala sobre isso. A gente costuma dizer, as crianças de hoje não são mais como as de antigamente. As crianças de hoje fazem assim, as crianças de hoje são assado. E muitas vezes a gente fala isso sem observar que é claro que elas vão ser diferentes porque elas estão vivendo um novo tempo junto com a gente. E a autora começa falando exatamente sobre isso, sobre as transformações que a sociedade vivenciou nos últimos anos e que, se a gente observar, nenhuma mulher, ninguém mais, ou pouquíssimas pessoas que a gente conhece, elas são completamente submissas, no sentido de não se sentirem aptas a questionar, de não se sentirem aptas a criticar, a participar das decisões às quais as afetam de alguma forma. E eu fiquei pensando sobre isso, a gente às vezes exige que as crianças sejam de um tempo anterior. Faz sentido isso para você? Às vezes a gente quer exigir que as crianças respondam de uma forma que já não faz mais sentido. Crianças que não se sentem pertencentes, crianças que muitas vezes não têm noção nenhuma de quais são os seus direitos, de como elas devem ser respeitadas e devem ser aceitas. Então, a primeira coisa que nós precisamos refletir é sobre isso. Nós estamos num tempo diferente, nós somos diferentes. Você, como filha, é diferente da sua mãe, responde a este mundo de uma forma diferente da sua mãe, e, logicamente, os seus filhos vão responder também diferente. Eles estão aprendendo com a gente. Ou seja, até fiquei pensando sobre várias técnicas, né, várias metodologias que são usadas para a prevenção da violência contra criança e adolescente. Algumas dessas técnicas passam por essa discussão da valorização do corpo, de que a criança entende quais são as partes públicas, quais são as partes privadas, e que o corpo é delas, e elas têm direito no sentido de dizer aquilo que elas se sentem confortáveis ou não. Então, de fato, nós estamos num mundo diferente, num tempo diferente, e é óbvio, é claro que as crianças também serão resultantes de todas essas mudanças que nós estamos vivenciando. Que bom, né? Essa mentalidade de que para a gente educar, a gente precisa castigar ou recompensar a criança. Que bom que esses velhos
tempos já passaram. E a autora, ela indaga, ela fala que a mudança no comportamento das crianças, né, não se deve hoje a, por exemplo, uma família de uma mãe solteira, né, ou de outras questões, como a modernidade, a tecnologia, mas porque o mundo mudou, as crianças mudaram e nós mudamos também. Então, antigamente, as nossas mães eram submissas aos maridos, e a palavra do marido era a única palavra dentro de casa. A mulher não tinha oportunidade de escolha. E aí, as crianças, isso refletia nas crianças. Então, hoje a mulher foi para o mercado de trabalho, hoje a mulher é mais independente, hoje a mulher tem condições, né, tem espaço, né, para a sua voz ser escutada dentro da sociedade. E isso reflete também nas crianças. E uma coisa que, no primeiro capítulo, que ela fala da abordagem positiva, ela fala muito sobre desmistificar essa ideia de que eu vou educar o meu filho, né, com castigos, e com punições e recompensas. E ela fala assim, é possível a gente educar de outra forma, né, fazer diferente da maneira que os nossos pais fizeram com a gente. Então, por isso que é um grande desafio. Para você aprender a disciplinar o seu filho com punição, é super fácil. Você não precisa de habilidades, desenvolver técnicas, habilidades como a autodisciplina, como o domínio próprio, como a paciência, a tolerância, o foco nas soluções, né, resolução de problemas. Você não precisa desenvolver essas habilidades, porque é só pegar um sapato, um cinto, ou tirar um objeto da criança, ou colocar a criança de castigo. A punição, ela não exige esforço nenhum da sua parte. E a disciplina positiva exige, né? Para você ofertar ao seu filho uma educação mais consciente, mais respeitosa, é difícil. Você precisa desenvolver todas essas habilidades que muitas vezes nós não desenvolvemos na nossa infância, não desenvolvemos na nossa adolescência e nem sequer na nossa vida adulta, né? Como, por exemplo, o autocontrole, a autodisciplina, o domínio próprio. Então, a disciplina positiva é uma abordagem, né, de criação que traz ferramentas, né, para facilitar a educação de filhos, mostrando esse caminho do equilíbrio, né? Fugindo desses extremos que, em um lado, encontra a rigidez e o autoritarismo, e do outro lado, encontra-se a permissividade. E ela diz o seguinte, muitos pais, eles acabam indo para uma disciplina mais rígida por 3 razões. Porque é mais fácil, não exige esforço. Segundo, porque traz um resultado a curto prazo, né? Um resultado positivo imediato, porque o mau comportamento da criança é imediatamente interrompido quando você castiga ou recompensa. E terceiro, por acreditar que não existe outras possibilidades, com medo de você cair na permissividade, e aí você acaba indo pelo caminho do autoritarismo, da rigidez. E a disciplina positiva, ela vem com essa proposta, mostrar que existe um caminho do equilíbrio, que existem outras possibilidades, mas para você desenvolver essas novas habilidades, tem que ter uma mudança de pensamento, uma mudança de paradigma. A forma como você enxerga a criança tem que ser mudada e a forma como você se enxerga dentro dessa relação tem que ser mudada. Então, é um convite, a disciplina positiva, ela vem, gente, trazendo esse convite, a mudança, sabe? A mudança de vida e de comportamento. Eu gostaria que você pensasse sobre alguma experiência que você teve que a rigidez era o sistema de controle. Gostaria que você lembrasse. E gostaria que você, ao se conectar com essa experiência, buscasse as memórias de como você se sentiu, do que você sentiu em relação à pessoa que falou com você dessa forma, ou com a pessoa que disciplinou você dessa forma, né, de maneira rígida, de maneira autoritária, onde você não podia nem se explicar, e o que essa experiência causou em você para o seu futuro. Quando eu li sobre isso e encarei essas perguntas, eu me lembrei rapidamente de uma experiência que eu tive. E sabe o que eu senti?
eu me senti inadequada, eu me senti diminuída, inferior. Foi uma experiência no ônibus e tinha outras pessoas ao redor e eu fui chamada a atenção dessa forma, né, de uma maneira muito rígida e para mim não houve opção a não ser fazer o que a outra pessoa tinha mandado. Em relação a outra pessoa, o que eu senti? Eu senti raiva. Foi isso que eu senti em relação a outra pessoa, muita raiva. E o que essa experiência causou em mim em relação ao futuro, sabe o que foi? Uma vontade de me esconder, uma vontade de não ser quem eu sou. Sabe quais foram os pensamentos que me vieram à mente? Realmente, eu acho que eu dou risada muito alto, ou talvez a minha risada incomoda as pessoas, o jeito que eu me alegro, ele é inconveniente. Então, o problema está em mim. Eu não posso ser essa pessoa que eu sou. Esses foram os efeitos dessa experiência em mim. E hoje eu vejo com muita clareza e eu quero te convidar a pensar, porque muitas vezes é assim que a gente age e são esses sentimentos que nós provocamos diante dos nossos filhos, nos nossos filhos ou até mesmo em outras pessoas, porque todos esses assuntos que nós vamos discutir aqui é sobre disciplina positiva, né, Kaline? Mas como você falou, eles servem para uma reflexão e um convite à transformação para todas as nossas relações. Porque nós só vamos proporcionar um ambiente saudável, nós só vamos ter relacionamentos saudáveis se nós nos transformarmos. Primeiro, como que eu vou ensinar autodomínio, autocontrole, capacidade de diálogo, se eu não sou esse modelo, se eu não consigo também exercer essas habilidades na minha casa? Talvez as consequências em você foram diferentes, mas é muito provável que as consequências em você, a partir de uma experiência dessa, né, de rigidez, de autoritarismo, não foram positivas. E é um encorajamento para que a gente se transforme, para que nós proporcionemos experiências diferentes na nossa casa. Ela fala o seguinte no livro, é a famosa frase de Jane Nelson. Ela diz assim, de onde nós tiramos a ideia absurda de que, para levar uma criança a agir melhor, antes precisamos fazê-la se sentir pior. Gente, olha como é paradoxal, né? Como que você quer que os seus filhos desenvolvam bons comportamentos, mudanças de comportamentos, fazendo eles se sentirem maus sentimentos. É impossível. Sabe por quê? Porque maus sentimentos, tudo começa de dentro para fora. Então, maus pensamentos, maus sentimentos geram maus comportamentos. Para eu gerar bons comportamentos no meu filho, eu preciso primeiro gerar dentro dele bons pensamentos ao seu respeito e bons sentimentos. Então, quando você faz esse convite, a reflexão de voltar ao passado e lembrar de um momento que a gente sofreu punição, ela coloca assim, nesse momento, você se sentiu bem? E pensou assim, ai, que delícia apanhar da minha mãe, apanhar do meu pai. Eu estou apanhando porque isso faz bem para mim e que isso vai trazer mudança de vida, mudança e melhoria para minha vida. Obrigada, mamãe, por me bater. Não, gente. Nesse momento que a criança é punida, a única coisa que ela sente são maus sentimentos. Sentimento de raiva, de ressentimento, de ódio, de vingança, né? Tanto de depreciação em relação à sua imagem, pensamentos negativos tanto em relação a si mesma, quanto em relação à pessoa que puniu e a toda aquela situação. Então, a punição, ela aparentemente parece que dá resultados positivos. A curto prazo, ela traz resultados, como eu falei, né? Interrompe o mau comportamento. Mas a longo prazo, a autora ela reafirma isso em todo momento durante o primeiro capítulo. Em longo prazo, a punição ela traz sérios danos para a autoestima, né? Para a autoconfiança, para a autoimagem, né? Daquela criança. E a gente sabe disso. Por quê? Senão, nós iríamos lembrar das punições que nós sofremos na infância com alegria, com prazer. E não é isso que acontece comigo. E eu acredito que não acontece com ninguém.
A gente não lembra das surras que a gente tomou e das punições, da vergonha e do sentimento de culpa e das humilhações e constrangimentos que nós sofremos, do desrespeito que nós sofremos na infância com alegria e satisfação, né? E ela traz isso, ela fala assim, os 4 R's da punição, né? Que a punição, ela traz 4 sentimentos negativos. Ela traz o ressentimento, porque a criança, ela fica pensando, não é justo isso que está acontecendo comigo. Eu não posso confiar nos adultos. Retaliação, eles estão ganhando agora, mas eu vou me vingar depois. Né? Depois eu vou fazer de um jeito que eu não vou ser descoberto. Né? Rebeldia, eu vou fazer o contrário do que eles estão exigindo e pedindo que eu faça, né? Para mostrar que eles não mandam em mim. Né? E o 4, que é o recuo. Né? Esse recuo, eu falo muito sobre também desse distanciamento no relacionamento entre pais e filhos. Porque a criança, ela não vê mais aquele cuidador como uma pessoa confiável. Ela já olha com um olhar mais de suspeita, né, de ameaça. Então, eu não vou ter coragem, por exemplo, de chegar na minha adolescência e contar certas coisas que eu vivi, certas experiências ou certos sentimentos que eu estou ou vivendo em minha vida para essa pessoa, porque eu vou ser julgada, eu vou ser criticada, ela vai me punir. Então, essa ideia de punição, ela fica cristalizada, né? E isso, ela perpassa por toda a vida e prejudicando aquela relação, não apenas na infância, mas prejudicando aquela relação para a adolescência, para a vida futura. Então, o recuo é essa dissimulação da criança falar assim, eu não vou ser pega e eu vou fazer tudo da próxima vez com muito cuidado para eu não ser descoberta. Então, ela vai aperfeiçoando aqueles erros, ela vai aperfeiçoando ali os maus comportamentos e também a redução da autoestima. A questão da punição, ela afeta diretamente a autoestima da criança. Freud, as teorias, né, de desenvolvimento humano, quando a gente estuda, e eu me apaixonei o desenvolvimento infantil na faculdade. Na faculdade eu já sabia do que eu gostava, do que eu queria trabalhar. Na matéria de desenvolvimento infantil, era como se fosse assim, eu estivesse tendo orgasmos, assim. Eu ficava vidrada na professora e em tudo que eu descobria. E Freud e muitas outras teorias do desenvolvimento humano se desenvolveram a partir dessa ideia de que tudo começa na infância. A infância, gente, ela tem uma importância, uma magnitude tão grande, assim, tão relevante na história da nossa vida. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, que a gente tem que ter cautela, que a gente tem que ter zelo no cuidado com os nossos filhos, porque tudo começa ali. É dali que se expande para outras fases e para a vida adulta. Então, vamos cuidar da infância dos nossos filhos com carinho, com respeito, com dignidade. A gente falou muito da rigidez e o outro extremo também não é saudável. A gente sabe que nenhum dos extremos são saudáveis. A permissividade, uma vivência sem limites, né, onde a criança pode escolher qualquer coisa que ela quiser, isso também não é saudável. A gente sabe que a gente precisa, para conviver, para ter uma vida social, primeiramente uma autoestima saudável, mas também relações interpessoais saudáveis, nós precisamos saber os limites. A gente não está falando, quando a gente critica a rigidez, a gente não está dizendo que o outro extremo é o saudável. Não é isso que a gente está querendo dizer. A gente está dizendo, como a Kaline falou no começo, que existe um outro caminho, que é esse proposto pela disciplina positiva, para que a gente desenvolva gentileza, mas também firmeza ao mesmo tempo, estabelecendo maneiras de que a criança entenda e faça parte das responsabilidades que são convenientes para ela, correspondentes a ela. E aí é muito interessante, Kaline esses dias falou sobre isso, né, Kaline, no Instagram, que as crianças, elas conseguem ser muito mais obedientes quando elas fazem parte das soluções. Quando você tiver um problema, não somente com as crianças, mas com os adolescentes, convidá-los para que eles façam parte da solução. Quantos adultos nós conhecemos que eles não se sentem pertencentes à sua família, não se sentem pertencentes às suas equipes de trabalho? Você conhece alguém assim?
ou você mesmo tem dificuldade de se sentir parte, quando a gente inclui a criança nesses processos, nas construções das soluções, nós estamos desenvolvendo esse músculo do senso de pertencimento, do senso de importância. Opa, eu sou importante, eu faço parte desse lugar. Logo, eu também contribuo com as decisões, eu contribuo com as soluções e eu também sou responsável para que esse lugar seja o melhor lugar. Então, eu quero te convidar a pensar sobre isso. De que forma que você pode delegar mais responsabilidades, responsabilidades que estejam, logicamente, de acordo com a idade, né, dos seus filhos, ou se eles são jovens, é muito interessante isso, talvez você não concorde comigo, mas eu vejo muitos jovens adultos dentro das suas casas e não contribuem com nada, não fazem, ganham salário, estão dentro da casa dos pais, mas eles não são chamados a fazer parte daquele ambiente, a dividir as contas. O que isso comunica? O que você acha? À medida que a criança, né, vai crescendo, a gente vai compartilhando responsabilidades e fazendo com que ela se sinta parte em todas essas fases. A disciplina positiva, ela tem 3, né? O tripé da disciplina positiva é foco nas soluções, cooperação e respeito mútuo. Olha que lindo! Então, ela fala também sobre estabelecimento de limites, que naquela velha educação de filhos, que nem é tão velha assim, porque acho que 99% das pessoas ainda acreditam que essa disciplina, né, de castigo, de recompensas funciona, com a sociedade que a gente está vivendo hoje, né, uma sociedade assim, louca, com altíssimos índices de transtornos psicológicos. É só a gente ligar o noticiário para a gente ver, né, o tanto de desordem mental, né, que tem no mundo. Então, não está funcionando, gente. Essa forma que a gente aprendeu, essa forma que vem se desenvolvendo ao longo desses anos todos, não funciona. Porque se funcionasse, a gente tinha uma sociedade mais justa, mais livre, mais igualitária, a gente tinha adultos mais empáticos, né? Mais tolerantes com o próximo. E não, pessoas focadas em soluções, em vez de pessoas focadas só em problemas e reclamações e mimizentas. Né? Então, é porque não funciona. Então, chegou a hora da gente dar uma oportunidade, sabe? É abrir a nossa mente, a nossa visão, né? Se abrir para o novo, e que nem é tão novo assim, porque a Jane Nelson, esse livro já há mais de 20 anos, é um best-seller internacional, e ela é uma educadora há mais de 40 anos que ela é uma educadora parental, e assim, a gente tem que mudar. Né? Chegou a hora da gente mudar, né? Desenvolver uma nova forma de pensar e de educar os nossos filhos para que sejam cidadãos de bem. E ela fala muito disso, que a disciplina positiva, o objetivo da disciplina positiva é criar adultos que tenham bons caráter. Isso mexeu muito comigo, sabe? Muita coisa parte disso, desse bom caráter. Né? Os nossos comportamentos, a forma como a gente vê o mundo, se relaciona com o mundo, a forma como a gente trata o outro, parte disso. Ela fala desse controle interno, essa diferença do controle externo para o controle interno. Porque a punição, ela é assim, ela é hierárquica, né? O pai manda, a criança obedece. E aí, quando o pai não está naquele lugar, a criança ela fica perdida, né? E aí ela pode fazer o que ela quiser. Porque a fonte de controle, né, externo não está presente. Aí a disciplina positiva vem e fala assim: a sua criança tem que desenvolver uma consciência moral e um controle interno. E é esse controle interno que vai conduzir a sua vida para os bons comportamentos, para essa vida saudável, emocionalmente saudável, para essa vida de bom caráter. Porque mesmo quando o policial não estiver vendo, mesmo quando os meus pais não estiverem vendo, mesmo quando não tiver nenhuma fonte ali de autoridade para me controlar, né? Eu preciso me controlar.
Então, a criança vai desenvolver essa consciência moral, né, que vai influenciar no seu comportamento. Então, a gente precisa desenvolver nos nossos filhos essa autonomia, essa independência, de que eles devem se autocontrolar, né? Eles devem se autorregular. Mas, Kaline, como que eu faço isso? Convidando a criança para participar. Quando a gente estabelecer limites, convida a criança para participar, para cooperar. Quando a gente for estabelecer tarefas domésticas, né? A gente vai falar disso nos próximos capítulos. Convida a criança para cooperar, né? Ela também tem que ter responsabilidade dentro de casa. Todos os membros fazem parte daquela família. Então, todos os membros têm a oportunidade de participar, de cooperar e também de fazer escolhas, de tomar decisões, né? De estabelecer limites, né? Então, como que eu vou fazer com que meu filho desenvolva esse autocontrole, né? Essa consciência moral? Validando os sentimentos da criança, considerando essa criança, mostrando para ela, você é gente, sabe? Você é humana, você é gente, você é uma pessoa, você merece respeito. Então, eu escutar o meu filho, eu fazer perguntas para ele, eu validar os sentimentos dele. Não quer dizer que eu vou fazer todas as suas vontades, não é isso. Validar sentimento é dizer assim: eu entendo, filho, que você está com raiva, que você gostaria de ter aquele brinquedo, mas infelizmente a mamãe não pode nesse momento comprar esse brinquedo. Eu entendo, você está triste, né? Então, é isso, esse que é o caminho. E eu quero convidar você a não se sentir culpado ou pesado com tudo isso que a gente está falando aqui. Porque pode ser que você olhe para o seu contexto e pense assim: meu Deus, eu tenho que ajustar muita coisa. São muitas decisões, são muitas transformações que eu preciso vivenciar, são muitas decisões que eu preciso tomar. Tá muito difícil, eu acho que eu vou procurar um resultado de mais curto prazo. Isso que a Kaline falou antes, né? E eu anotei isso aqui, de verdade, nós somos com frequência enganados pelos resultados imediatos. Eu quero te convidar a ter paciência. Se isso pesar no teu coração, né, que você possa se perdoar primeiramente e escolher viver uma nova fase, aprender. Se você tiver a oportunidade, compre esse livro, leia junto com a gente também lê um capítulo por semana, né, Kaline? A gente vai crescendo junto na leitura e na compreensão do que o livro traz. Você está super convidado a fazer parte desse movimento e se propõe a se transformar para buscar esses resultados a longo prazo. Deixa a culpa de lado e assume com coragem. Viver essa nova fase, né? Se tornando vulnerável, a gente já falou tanto sobre isso e se tornou uma palavra do meu vocabulário cotidiano, porque se tornar vulnerável é se perceber, é reconhecer aquilo que precisa ser alterado, é perceber e reconhecer as transformações que nós precisamos vivenciar para que as mudanças aconteçam, né? E se colocar um dia de cada vez, quando errar, né? Às vezes nem sempre eu consigo esse autodomínio. Tem vezes que esses dias mesmo aconteceu isso. O Pedro estava secando o Pedro e ele querendo alcançar alguma coisa assim em cima na parede do banheiro. Aí aquilo foi me irritando, porque eu estava tentando secar e eu tentando me segurar. Teve uma hora que eu fiz assim. Aí ele foi pegar alguma coisa no banheiro, acho que bateu no meu óculos caiu, machucou aqui minha testa. Aí eu fiz aquela... Deus! Eu peguei, fiz bem assim. Aí veio aquele silêncio, assim. Aí depois, não foi a reação que eu gostaria de ter naquele momento, mas depois eu pedi perdão para ele. Falei: filho, perdoa, né, por eu ter gritado com você. Eu não queria ter reagido daquela forma, mas naquele momento foi o que aconteceu. Né? E aí, nesse movimento da gente se tornar vulnerável e pedir perdão e reconhecer, a gente também ensina os nossos filhos a também abraçarem esse caminho, né? De leveza, de humanidade, de eu erro mesmo e eu preciso reconhecer isso, mas cada vez que eu erro eu tenho a possibilidade de acertar, de reconhecer e de caminhar e acertar de novo. Então, não se sinta pesado, não se sinta culpado, pelo contrário, a gente quer que você seja encorajado
a trilhar esse caminho, né, de transformação, esse caminho de autoconhecimento, esse caminho de novas decisões, de novas possibilidades. A gente exige coisas dos nossos filhos, né, que nós mesmos não fazemos. Então, a autora, ela fala assim, se os adultos querem que as crianças controlem seu comportamento, será que é demais pedir aos adultos que aprendam a controlar seu próprio comportamento? Tudo começa com a gente. Tem uma frase também de uma psicóloga que eu acompanho, que eu gosto muito, ela fala assim, quando eu me transformo, o meu filho muda. Né? Então, a gente tem que começar a aplicar essas técnicas, essas ferramentas da disciplina positiva, né? Dentro da gente, como o respeito ao próximo, como o foco nas soluções, como a cooperação, como o respeito mútuo, a gentileza, né, e firmeza ao mesmo tempo, a consideração positiva, a congruência, né, a empatia. Então, eu quero deixar aqui um exercício para vocês aí durante a semana, um exercício que eu faço todos os dias, porque, gente, criar filho é um desafio, né? E não é os livros que vai te dizer, te falar como é que deve fazer, não, tá? Porque cada filho é único, cada mãe é única, cada família é uma realidade. Então, ela vem não como manual, dizendo assim que tudo que você tem que fazer, né? Mas ela vem para te inspirar, né? Assim como as educadoras parentais, os psicólogos, né? E os estudiosos do desenvolvimento humano, eles vêm para nos inspirar. Né? Mas quem vai dizer como que vai ser dentro da sua casa, né? É você. É você e seu filho que vai caminhar juntos nessa jornada. Você aprendendo com ele aprendendo com você todos os dias. Então, faz esse exercício que é o da empatia. E eu estou ajudando meu esposo, né, a fazer esse exercício. Toda vez que o Tomás tem uma reação, e aí a gente vai julgar aquele comportamento, aquela atitude dele, a gente imagina, se eu estivesse naquela situação, como eu me sentiria, né? Como eu reagiria? Então, muitas vezes, é igual hoje, o Tomás estava mexendo com o cachorro, e um dos meus cachorros morde, e ele falou assim, uma hora ele vai aprender, tem que deixar morder para uma hora ele aprender. E eu falei assim, amor, quantas vezes nós erramos e aí a gente vai, esquece e comete os mesmos erros? Inúmeras vezes. Tem um bolo que eu faço aqui em casa que eu sei que eu tenho, um bolo de mandioca, que eu tenho que tirar toda a água dele, senão ele não fica bom. E eu sempre faço o bolo, eu não tiro toda a água. Então, assim, a gente comete sempre, às vezes, os mesmos erros. Como é que eu vou exigir com a criança de 1 ano, né? Aprenda, porque ele já foi mordido pelo cachorro, aprenda com essa experiência. Ele nem sequer lembra da mordida que ele teve com o cachorro. Então, que a gente venha exercer mais empatia, não só na relação com os nossos filhos, mas em todas as nossas relações. Essa é a mensagem e o exercício que eu quero convidar você para fazer durante essa semana. Gente, obrigada pela presença de vocês. Nos acompanhe aqui novamente, né? Eu falei isso, mas nos acompanhe, você vai saber quando a gente se encontrar novamente. E um beijo para você, que você se sinta encorajado a seguir em frente, ó, obrigada. Levantando a cada dia com força, com esperança no seu coração. Quando a gente age, a esperança ela é refletida na realidade, né? Um coração cheio de esperança, de fé, é movido a agir. Então, que você se saia daqui com o seu coração cheio de esperança, mas com força para agir, para colocar em prática todas essas riquezas que nós aprendemos aqui, viu? Um beijo para você. A gente se vê. Obrigada pela sua presença.